Ok, então, aula 17, componentes de um sistema RTL. O que a gente vai ver aqui é o que vai faltar para a gente começar os componentes que faltam, né, para a gente montar nosso computador, basicamente. Porque, claro, esses componentes não estão apenas em computadores, estão em sistemas RTL também de uso geral. De uso geral não, de uso específico. Né? Mas, especificamente o que a gente vai ver aqui, muitos a gente vai usar para montar nosso computador. Nos próximos slides do 19 pro final. Então vamos começar com o arquivo de registradores. Então o arquivo de registradores Não, na verdade, matrizes de registradores. A gente tem os mais comuns, o arquivo de registradores e a memória de acesso aleatório. Né? Famosa. Então o que seria um arquivo de registradores? As especificações deles são os seguintes. Ó. A gente vai ter uma entrada X, e essa entrada X de dados, a gente vai querer escrever, ou não, num certo endereço que é esse WA. Então aqui vai ter vários registradores, né? Vamos dizer 32, por exemplo. E aqui eu boto o endereço do registrador número 5. Botando nesse barramento aqui o endereço do registrador número 5, e eu dou um write nesse arquivo de registradores, significa que no registrador 5 vai receber o valor de X. Então agora o registrador de número 5 tem, o estado dele vai ser igual a essa entrada X. Agora, esse read aqui, esquerda e read direita, ele serve para a gente ler registradores que também estão aqui dentro desse arquivo. Por exemplo, eu quero ler o registrador agora 6 e 7. Isso significa colocar o endereço 7 aqui e colocar o endereço 6 aqui. Significa que aqui eu vou ler o dado que está no registrador 7 e aqui o dado que está no registrador 6. Né? Por exemplo. Entendido? Lucas, tem alguma razão para ser dois sinais de leitura? É, então, é porque é exatamente esse componente que vai entrar no nosso computador. E a gente vai ver o porquê. É porque muitas vezes a gente quer mexer com esse nosso registrador para fazer um certo tipo de operação, né? E aí esse arquivo de registradores já tem todos os registradores que a gente usa dentro do nosso sistema. Só que a gente quer passar, né, esses dois valores aqui de dois registradores dentro desse arquivo para uma ALU, por exemplo. Entendeu? Uma ALU que recebe dois operandos. Entendeu? Tá, beleza. Ou qualquer componente operacional. Aqui estão as especificações em VHDL. Como eu disse, isso não vai cair, mas talvez interessante para vocês que estão fazendo a prática, para pegar alguma ideia. Mas eu acho mais interessante a gente pular por enquanto. Que eu mesmo me confundiria aqui, eu acho que perderia muito tempo. Não que eu acho que seja difícil, é só um pouco trabalhoso de rever isso. Exercício 40, ele passou exercício? Eu não vi. Esse aqui, perdão. Tá, ele quer que a gente projete então um arquivo de registradores usando registradores 8x8, né, quer dizer, 8, de 8 bits, um decodificador 3x8, quer dizer, se a gente está usando 3 barramentos de endereço, então a gente vai precisar de 3 decodificadores, porque é o decodificador que dá essa função de endereçamento. Né? E tristates, 8x8. Então como a gente faz isso? A gente vai ter a nossa entrada aqui de dados x, e a entrada de dados ela só serve
para esse cara aqui, né? Pro WA. Porque é só no endereço WA, que eu estou colocando aqui, que eu vou dar write. Então eu só preciso me preocupar com esse decodificador aqui. Vamos lá ver. Então, esse decodificador, o WA, ele vai dar load nos nossos registradores. E a gente vai dar o write colocando o sinal alto aqui no nosso enable. Então, caso o write seja 1, então esse meu decodificador vai estar funcionando. Então eu quero escrever alguma coisa em um dos registradores. Qual deles? O que eu colocar o endereço aqui no meu decodificador. Então, por exemplo, eu quero colocar o valor x no registrador 000, ou seja, esse aqui. Então, o 0 aqui, o output vai para o load, vai ativar. Como o write está no enable e está ativo, então eu vou dar load nesse registrador. Então o x vai entrar nesse registrador. Beleza, essa função write, junto com o endereço, né, para dar o write, está funcionando. Agora vamos ver a nossa leitura, tanto do barramento à esquerda quanto à direita. Aqui a gente tem um barramento compartilhado para todos os registradores, tanto para esquerda quanto para direita. Isso por quê? Porque eu posso selecionar quem eu quiser para cada endereço, para cada entrada. Né? Por exemplo, eu poderia muito bem pedir o registrador 2 e aqui também o 2, ao mesmo tempo. Por exemplo. Então, vamos fingir que esse cara aqui é o 2. Então a gente está pedindo para ele ir tanto para cá quanto para cá, ao mesmo tempo. Então a gente vai ativar aqui o output enable para o 2 e aqui também para o 2 também. Entenderam? Nesse caso, então, as saídas seriam assíncronas e entrada síncrona? Entrada síncrona, você falou? Isso. Exatamente. Meu write é no clock, mas se eu der um endereço, ele vai automaticamente sair aqui. Né? Por quê? Porque o meu output enable ele está sempre ativo. Ou seja, sempre vai estar entrando sinal aqui nesse output enable. Ele só vai passar para o meu output ZL quando esse decodificador der sinal ativo para ele. Quando é que esse meu decodificador dá sinal ativo? Exatamente depois, ou seja, ele é combinacional, que eu der um endereço para ele correspondente. Então você está correto. Certo, gente? Tô gravando? Tô. Beleza. Memória RAM. Aqui a gente vai ter. A gente vai tanto ler quanto escrever no mesmo endereço, no mesmo barramento de endereço. Então aqui está a nossa RAM. Aqui a gente tem o nosso barramento de endereço. E dependendo da nossa função, write or read or write, a gente vai selecionar o nosso registrador, por exemplo, registrador 0, e eu quero dar write nele, ou seja, o que estiver chegando em X vai entrar nesse registrador. Se eu tiver com write igual a 1 e read igual a 0. Para outra função eu vou ter write igual a 0 e read igual a 1. O que seria isso quando meu barramento for 0? Significa que eu quero ler o conteúdo do registrador 0, então esse meu output enable vai estar ativo, ou seja, o que tiver em 0 vai sair para 0.
Certo, gente? Alô? Beleza. Beleza. FIFO. Outro módulo de armazenamento. Módulo de armazenamento sequencial. Vocês sabem o que é FIFO? Já viram FIFO alguma vez? A lógica, né, de uma FIFO. FIFO é first in, first out, né? Como se fosse pilha e fila em programação. Exato. É a mesma ideia. Então aqui seria o qual? Uma pilha e uma fila. Esse seria uma fila. Exatamente. Porque a gente vai depositar um certo valor aqui. A gente vai poder dar write nele. Toda vez que eu dou write, a primeira vez, ela já vai sair aqui. Na verdade, a gente tem que ver as especificações aqui. Eu acho que ele não implementa isso, implementa? Não. Então, deixa eu ver aqui uma coisa. O que é esse X aqui? Acho que esse read é só um output enable. O write é você depositar na fila, né, o valor data x ou data in. E o empty é caso não tenha nenhum valor, e o full é quando está cheio. Né? É simples. Intuitivo. O write é síncrono, o read talvez não. Eu diria que não. É isso mesmo. Módulos funcionais. Isso a nossa própria. Eita. A nossa própria ULA faz isso, né? Módulos funcionais operacionais. Realiza transformações em vetores de bits. Nossa ULA, por exemplo. Descrição micro VHDL, comportamental do módulo funcional. Quando eu tenho certa função, o zout vai receber, né, uma certa operação de x com y. Opa. Caso eu dê outra função, vai ser outra operação que eu vou executar nessas entradas. Mesma coisa com a nossa ULA, que a gente já conhece, por exemplo, a ULA. Caminho de dados, né? Nossos famosos barramentos. Consistem em conexões diretas, fios, linhas, links, chaves, para selecionar MUX, ativar state as conexões. Então isso aqui a gente só está meio que revendo o que a gente já estava usando, né, para implementar esses RTLs. Mas é importante a gente lembrar de tudo isso. A existência, né, da possibilidade de chavear diferentes conexões com MUXs ou tristates. Classificação da nossa conexão, por exemplo. Largura seria o número de bits transmitidos simultaneamente. Sentido, se ele é unidirecional ou bidirecional. Né? A nossa RAM ela poderia ser unidimensional, bidimensional, perdão. Ter apenas um barramento de dados. Né? Esse barramento. E aí ele se alteraria dependendo da minha função. Se eu quero ler, ele estaria indo para a direção de fora dele. Né? Se eu quisesse ler, é porque tem um dado chegando nele. Isso a gente constrói através de tristates. Compartilhamento. Dedicado ou compartilhado. Né? Se você tem um barramento compartilhado para vários módulos diferentes. Né? O que possibilita esse compartilhamento são
os chaveamentos, né? Como o MUX ou o Street State. Aqui tem um exemplo. Aqui unidirecional e dedicado, ou seja, ele não é compartilhado. A gente tem, por exemplo, um módulo A indo para um módulo B. Ou aqui um módulo A com um barramento bidirecional. E aqui seria o equivalente a um barramento compartilhado, ou seja, esses fios aqui são compartilhados pelo módulo A, módulo B, módulo C. Quem vai usar eles em qual momento, quem decide é o nosso projeto, né? Na hora da gente projetar as funções que o nosso sistema vai executar, uma hora é o módulo A que vai estar cuspindo dados para o nosso barramento, outra hora é o B, outra hora é o C. E como a gente define isso, né? Para cada momento a gente vai ter a chave indicando que é o módulo A, né? Que vai dar o dado, ou B ou C. Certo, gente? Aqui poderia muito bem ser tristate, né? Tudo bem até aqui? Beleza. A estrutura de compartilhamento de dados extremas, interconexão completa, interconexão de barramento simples. Aqui a gente tem o mesmo barramento, olha só, servindo tanto para saindo do módulo B, né, da nossa operação, e entrando em todos esses possíveis caminhos aqui, né. E isso para o módulo A e para o módulo C também. Isso aqui são possibilidades, né, de implementações, gente. É bom a gente entender que existem essas possibilidades e que elas serão úteis para nossos projetos futuros. Um barramento simples, por exemplo, seria, ao invés de cada módulo dar algo para a chave, né, para depois voltar a executar algo dentro do módulo, com uma saída diferente, a gente pode ter um barramento compartilhado, em que o que sai da chave pode voltar para o módulo, né, ou para os outros módulos. Aí lembrando, né, necessidade da chave porque é um barramento compartilhado. Então só uma chave pode estar ativa por vez. Agora, pontos de controle e pontos de condição. Nossos pontos de controle, primeiro, seriam exatamente esses sinais aqui da nossa chave, por exemplo. Quando que o A tem que mostrar o seu dado para esse barramento, né? E aí no nosso subsistema de controle que a gente fala isso, que a gente vai indicar, né? Então esse cara aqui a gente poderia chamar de uma certa variável, ou chave A, chave B, chave C. E aí quando eu estou num certo momento no meu subsistema de controle, chave A se liga, ou chave B se liga, e os outros em zero, assim por diante. Todas as possibilidades. Tá, isso aqui é a FIFO, né? Behavior of FIFO. Então ele passa um exercício da FIFO, baseado na especificação, projetar uma FIFO 7x8. Ou seja, 7 registradores, cada um com 8, né? Usando o registrador com 8 bits, load output enable, decodificador, um MUX 2 para 1. 2 para 1? Ok. Calma aí, gente, eu vou no banheiro, a gente vê esse exercício.
Voltei, gente. É. Então esse mux aí na real é o nosso decodificador, né? 0 até 7. É o que parece. A gente vai ter um contador. E esse nosso F barrado com end. Esse count igual a 5. Ah, tá. Ah, tá. Isso aqui é só o subsistema de controle da FIFA. Deixa eu entender isso primeiro. Ok. Então, aqui está nosso write. Nossa entrada está aqui. E o write também está compartilhado em todos esses caras aqui. E read também. Write int. Ah, tá. São sinais internos. Né? Entendi. Read interno. Então, eu dou um write, por exemplo, em um certo valor que está entrando. Então, com o meu write, essa minha end... Não, calma. Ah, ok. É... Hum... Putz. Tem um cara melhorado aqui. Se existe só permite durante um corte. Para o write simultâneos é preciso que o bloco incremental. Não incremente quando esses dois cenários ocorram ao mesmo tempo. Bloco de tração menor que outro. Só depois da carga do registrador de código. Pô, gente, eu não me lembro disso aqui. Foi mal. Agora eu não vou conseguir explicar. Alguém olhou esse slide antes? Alô? Eu não olhei, não. Entendi. É o que ele tá fazendo na nossa FIFA, né? Nossa fila.
o que eu estou entendendo é que ele vai controlar a capacidade a partir desse contador, né? O contador, ele vai indicar quais espaços da nossa memória já foram preenchidos através do decodificador. E aí, só não estou entendendo como é que ele vai indicar quem é o próximo que ele pode dar write. A gente vai dar write 0, 1, 2, etc. Talvez eu tente fazer um diagrama melhor dele sobre a FIFO e eu mostro pra vocês. Que agora eu acho que vai ser um pouco perda de tempo. Vai demorar muito pra decifrar. Tudo bem, gente? Beleza. Tá bom. Eu nem me lembro desse exercício, mas... Assim, a lógica não é difícil, é só o que exatamente ele implementou aqui. Tá, aí depois eu mostro. Isso aqui é só resumo, então. Então, resumo, a gente tem módulo de armazenamento, a gente viu nossos registradores, nossas matrizes de registradores, e só, né? Matriz sendo tanto o arquivo quanto a RAM, ou a FIFO, né? A própria FIFO. Módulo funcional, como por exemplo, ali tem um comparador R, não, complemento, perdão. Mas um exemplo, né? São operações que no final são blocos combinacionais, né, de dados, como a nossa própria ALU caminho de dados, né, barramento, são diferentes tipos de barramentos que podem ter. Os pontos de controle são esses caras aqui, e ele não falou das condições, falou? Que seriam, por exemplo, esses flags aqui que a gente já conhece da ALU, né? Então, as flags da ALU a gente vai armazenar dentro de um registrador também, que podem ser úteis para o subsistema de controle na hora dele fazer decisões, né? Não sei se vocês lembram do slide passado, do 15. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui a gente faz uma condição, né? A condição, no caso, era esse K aqui. No nosso subsistema de controle, num, né? Pode ser que a gente precise dessas flags aqui para determinar desvios, né? Certos desvios. Dependendo da operação que a gente faz na ALU, a gente recebe o resultado, né, sobre o sinal da operação, ou o zero, ou o carry out. A gente guarda, né, o que aconteceu, e a gente usa esses sinais para determinar esses desvios. Aí ele fala sobre os registradores, fala do exercício 40. Sim, projetar um arquivo de registradores 8x8 usando os módulos. A gente já fez isso, né? Agora, o projeto de memória RAM. Também já fiz. Agora uma comparação aqui entre arquivo de registradores e memória. Registradores vão ser poucos, memória vão ser muitos registradores, né? O tempo de acesso de um arquivo super rápido, a memória rápida, mas não tanto quanto o arquivo. Alguém ligou o microfone? Quer falar? Ok. A entrada de dados também vai ser única. No caso, ele mesmo fala aqui, né?
Não, tanto faz. Mas aqui, ele comenta aqui que memória RAM mais comum tem entrada e saída compartilhada, mas não tem a ver com isso não. Ele fala logo depois. A entrada e saída de dados não é compartilhada, né? Porque a gente não consegue fazer esse tipo de coisa, porque a gente quer conseguir ler e escrever ao mesmo tempo num arquivo de registradores. Na memória não. A memória é ler uma vez, escrever outra. Então a gente pode ter um barramento compartilhado. Seleção de registradores, várias, né? Isso que implica na gente querer ler e escrever ao mesmo tempo. E na memória vai ser único. A gente é um registrador por vez. FIFO, armazenamento sequencial. Beleza, só repetir o slide aqui. Então, meu dever de casa é... Vou implementar esse cara aqui num Logisim da vida. Vou mostrar pra vocês. Mas pra depois. Então, vocês têm alguma dúvida quanto a esses slides aqui? Essa aula de 17. Tirando a FIFO. Quer dizer, se alguém entendeu a FIFO, por favor, me explique. Vou tentar entender depois. Então. Pelo menos do jeito que ele implementou, né? A FIFO a gente entende como funciona. Certo, gente? Beleza. Tá bom. Então, aula 18? Subsistema de controle. Controlador convencional ou controlador microprogramado, né? A gente pode tanto montar o nosso subsistema de controle, quanto a gente pode ter o seguinte, né? Uma dada memória que para cada como posso dizer, para cada estado diferente, né, que a gente for contando no nosso subsistema de dados, a gente vai ter um certo vetor de bits que vai controlar nosso subsistema de dados nisso que ele chama de pontos de controle, né? Então a gente sabe que o nosso subsistema de controle que dá o ponto de controle. E aí a gente já implementou em slides anteriores nosso subsistema de controle através de máquinas de estado. O que a gente pode ter dessa vez é um controlador microprogramado, ou seja, que ele já está programado de antemão como uma memória, né? Então, um certo estado ele vai me dar um certo dado em que vai servir para eu controlar o meu subsistema de controle de dados. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um certo subsistema de dados. Meu grafo de execução desse subsistema, o que eu quero fazer com ele? Eu quero depositar o valor de R2 em R1 e logo depois eu quero depositar o valor de R3 em R2. Como é que eu monto um subsistema de controle microprogramado dessa operação? Eu posso ter aqui minha memória, que num certo endereço X, no início do meu sistema, né, que se eu dou um start nele, ele vai começar nesse X aqui, e esse X, né, como eu estou mandando aqui um endereço, isso aqui é uma memória, vai me dar certo dado, que é esse aqui, né? E o que cada dado entra onde, né? Cada bit desse aqui, ele representa um ponto de controle do meu subsistema de dados. Por exemplo, esse primeiro bit aqui, ele é o output enable do registrador 1. Esse outro é o load do registrador 1. E assim sucessivamente, né, dos outros registradores.
Então aqui, na minha primeira operação, no meu primeiro endereço de memória, eu vou ter esse meu barramento de dados saindo aqui da minha memória e entrando nesses lugares aqui que estão já pré-estabelecidos. Então vamos ver se condiz R1 recebe R2, esse primeiro bloco aqui. Então a gente tem output enable de 1 como 0 e o load de 1 como 1. Beleza, ou seja, R1 vai estar recebendo um dado. Agora vamos ver se esse dado recebido é o do 2. Né? De fato é. O output enable do 2 está ativo e o resto está 0. Então se o output enable do 2 está ativo, nesse barramento aqui compartilhado, vai ser o conteúdo do 2 que vai estar nele inteiro. Né? Mas quem recebe é quem está com load. O R1 que está com load ativo. Então, do R2 vai sair um dado que vai percorrer aqui e vai chegar aqui no R1. Beleza. No próximo, R2 recebe R3. Vamos ver se isso acontece. Né? Então é o seguinte, né? Depois de completar essa função aqui, né? Essa execução de R1 recebe R2, no próximo pulso de clock, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar o valor que está chegando aqui para assim ele partir para o meu próximo endereço. E nesse meu próximo endereço está a minha próxima execução que eu quero fazer. Então aqui o que eu quero que R2 receba R3. Então eu vou ter que estar com o load de 2 ativo e o output enable de 3 ativo, que é exatamente o que está acontecendo. E o resto 0. Né? Então isso aqui sai como dado dessa memória. É uma memória, lembrando. A partir desse endereço aqui. Que entra nesses pontos de controle dos meus componentes. De memória. Desses registradores. Entenderam, gente? Acho que esse são sim. Ou talvez não. Aí. Qualquer coisa me falem, galera. Vamos tentar entender junto sempre. Então, só para repetir, o que eu estou fazendo é meio que substituindo o meu subsistema de controle, né, por uma memória. E aí a única coisa que eu vou ter que definir é qual vai ser esse endereço aqui que vai entrar na minha memória para o meu dado executar o que está dentro desse endereço. Né, o que aquele endereço corresponde. Estrutura de um controlador microprogramado, né? Como eu disse, seria ótimo se a gente só precisar dessa memória, né? Mas é claro que a gente vai ter que controlar essa nossa setinha nesse nosso ponteiro do endereço. Né? Para certas execuções, esse endereço vai ter que ser sequencial ou vai ter que fazer desvios, né, etc. Então a gente vai ter que criar alguma coisa para, né, a partir de condições que o nosso subsistema de dados dá, como por exemplo aqueles flags da ALU, a gente definir qual vai ser o próximo endereço da nossa memória que vai controlar ele mesmo, o subsistema de dados. Então, primeiro de tudo, a gente vai botar um registrador de endereço aqui. Esse clock aqui é o mesmo do subsistema de dados, ok. E o dado que está saindo, a gente já sabe, é o comando para o subsistema de dados. Agora a gente vai ter aqui o chamado gerador de endereço. Então, a partir de dados, condições geradas pelo subsistema de dados, a gente vai ter um gerador de endereço que vai ser depositado nesse registrador, que vai determinar qual vai ser o endereço para ser executado, para o subsistema de dados ser executado corretamente, né? Com os seus pontos de controle definidos pelo endereço. A gente pode também
A gente pode também ter um certo valor aqui do nosso dado dando, né, certo endereço para o nosso gerador de endereço. Como assim, né? Pode ser que alguma função que esteja dentro da nossa memória, ela já nos dê um endereço que tem que ser executado logo depois dela. É para isso que às vezes nosso próprio dado aqui vai ter uma parte dele que vai para o nosso gerador de endereço, correspondendo a esse endereço em que o gerador de endereço deve seguir para o próximo endereço. Né? Para que esse endereço aqui está voltando também para o gerador de endereço? É através disso aqui que a gente vai saber como é que a gente faz uma progressão sequencial, né? Por exemplo, nesse exemplo aqui, o que a gente precisou fazer, a gente não precisou mandar para o nosso controle qual o próximo endereço. Já está implícito que depois desse aqui, ele vai para o próximo, ou seja, x mais 1. Então o que a gente tem? A gente tem que esse endereço aqui entra no nosso gerador de endereço para ter essa soma, né? Esse mais 1 e voltar para ser o novo endereço, né? Que é o logo depois dele. Certo, gente? Pode ser um não, hein? Lucas, na real eu tenho uma dúvida sobre isso sim, é que eu tava plugando o microfone. Beleza. Tipo, você falou que o endereço ali ele é realimentado para saber o próximo, mas ele também é realimentado pela memória de controle. Por que você tem duas realimentações? Qual que é a Porque, utilidade de ter as duas? então, para ter várias possibilidades, né, e aumentar o meu range de coisas que eu consigo fazer. Claro que com essas duas aqui eu vou ter provavelmente um chaveamento que dependendo das condições eu vou preferir usar esse ou esse, entendeu? Para eu gerar o Entendi, isso que eu próximo ia perguntar. endereço. Não vão ser as duas ao mesmo tempo, obviamente não. Mas dependendo do condição, meu próximo endereço ou ele vai ser sequencial ou a minha própria memória aqui, o estado da minha memória, né, o dado da minha memória vai me falar qual o próximo endereço que tem que ser. Então provavelmente vai ter um chaveamento aqui, entendeu? Ou vai ser esse aqui mais um, ou vai ser esse aqui. Entendi. Característica da estrutura de um controlador microprogramado. Modular, regular, programável. Ele independe de uma computação particular. Vantagens da estrutura microprogramada com relação à estrutura convencional. Ela é programável e mais simples de se verificar e simular, né? Ou seja, a gente não precisa montar um diagrama, uma máquina de estados para isso, né? A gente só precisa montar o nosso programa e depositar nessa memória e ter um cara que, dependendo, né, do subsistema de dados, vai gerar um próximo endereço para essa memória, né? Esse ciclo. Microinstrução e microprograma. Então, uma microinstrução é o dado que está saindo da memória, né? É o controle que está saindo da memória. Né? Essa palavra aqui em bits, como isso aqui, né? Então, isso aqui a gente chama de microprograma, ou microinstrução, perdão, né? O que está saindo de cada vez do barramento de dados. E o conjunto desse cara que faz, né, que é equivalente ao que eu quero executar, ao meu grafo de execução, eu chamo de microprograma. Né? Então a gente faz um microprograma para certa aplicação utilizando de um conjunto de microinstruções, que são nada mais do que dados, e cada dado tem um endereço dentro dessa minha memória.
Então aqui ele está mostrando que o que sai da memória a gente pode dividir num campo de controle, que vai para o sistema de dados, e num campo de sequenciamento, que vai para o gerador de endereço. Então, esse endereço, né, esse dado que sai da memória, existem vários tipos de formatos, né, dessa microinstrução. A gente pode dividir essa palavra em dois campos. O campo de controle e o campo de sequenciamento. O campo de controle vai para o subsistema de dados e o de sequenciamento vai para o gerador de endereço. Fora isso, a gente tem duas maneiras de se implementar o campo de controle. Ou ele pode ser horizontal ou vertical. Ou seja, ou eu posso ter todo esse cara aqui, esse campo de controle, sendo cada bit entrando num que a gente chamou, né, de ponto de controle. Ou seja, para cada bit que controla cada componente do meu subsistema de dados. Ou a gente pode economizar o nosso barramento, né, e criar um decodificador aqui, né, meio que um sistema combinacional aqui, melhor dizendo. É de fato um decodificador, mas não é o decodificador exatamente que a gente viu no início, né, do período. Não é um decodificador que simplesmente me dá o valor representado em binário, né? Aqui a gente vai ter certa combinação de um número que vai me dar uma sequência diferente aqui de sinais, né? Isso também é a definição de um decodificador. A gente está decodificando certo número de bits para um número maior, né? Então, assim a gente está gastando em mais um componente combinacional, mas a gente está economizando no quanto a gente está utilizando de bits dentro da minha memória para o campo de sequenciamento. Ou para o campo de controle, perdão. Ah não, falei merda. É um decodificador convencional, sim. Somente um sinal ativado por vez. É isso mesmo. Então aqui é um decodificador normal. Perdão. Ou seja, se aqui tiver o número 1 em binário, vai ser o 1 em binário aqui e o resto 0. 1 em binário, algum ativo, né, o que representa o 1, e o resto 0. Né? Isso, claro, só vai servir para quando a gente não precisa de mais de um ativo. Né? Se a gente precisar de mais de um ativo, aí isso já não compensa. Mais de um sinal ativo. Formato da microinstrução vertical. Claro, né? Imagina que eu tenha, como eu disse, dois sinais aqui que eles têm que estar ligados ao mesmo tempo em alguma microinstrução. Né? Em alguma microinstrução, isso. Então eu não vou poder colocar eles num mesmo decodificador, porque como está escrito aqui, somente um sinal ativo por vez. O que eu vou fazer? Eu vou separar esses sinais que são independentes, ou melhor, que são que não dependem um do outro, para colocar no mesmo decodificador. Né? Ou seja, se esse conjunto aqui eu posso ter um ativo por vez e não afetar no que eu quero na minha microinstrução, então eu posso fazer isso. Então o jeito tem alguns sinais que vão ter que estar ativos ao mesmo tempo. Então eu vou colocar eles em outro decodificador. E assim eu divido os meus sinais em tipos, né? Em grupos, em que eu só preciso de um deles ativos por vez para o meu subsistema de dados. Então é assim que a gente faz um campo de controle vertical. A gente usa de vários decodificadores, né? Porque aí, se usar só um, seria muito simplório, né? Eu só preciso de um sinal. Depende do sistema, mas
O que a gente faz é, a gente separa aqueles que não precisam estar ao mesmo tempo ligados, né? E coloca em um decodificador, cada um. Para melhor aproveitamento do subcampo vertical, devemos agrupar em subcampos. Ok. Sinais que não necessariamente, sinais que não são necessariamente ao mesmo tempo, necessários ao mesmo tempo, ou sinais em que o subsistema de dados não permita o uso simultâneo deles. Exatamente. Desse jeito a gente vai conseguir separar eles em decodificadores diferentes. Então aqui seria um jeito simples, né? Mas um jeito para a gente economizar nossa memória seria esse. E aí a gente teria que fazer uma análise para cada tipo de ponto de controle, para ver quais que são necessários ao mesmo tempo e quais que o subsistema de dados não permite o uso simultâneo deles, ou a gente só nunca usa eles, né, ao mesmo tempo. Que aí eu posso colocar eles dentro do mesmo decodificador. Vocês entenderam, gente? Eu posso dar um exemplo aqui, ó. Um sinal que não pode ser dado ao mesmo tempo, olha, se liga. Esse aqui, ó, lembra? Eu não posso ter esses dois aqui ligados ao mesmo tempo. Então eu já sei que esses três sinais aqui podem estar no mesmo decodificador, porque só um deles vai ser ativo por vez. Concorda comigo? Por quê, né? Porque esse barramento aqui é compartilhado. Essa chave a gente pode ver como um tri-state. Se eu ativar um tri-state, ou melhor, dois ao mesmo tempo, eu vou ter esse barramento aqui sendo compartilhado por dois ao mesmo tempo, né? Ou seja, esse cara aqui estaria dando dado pro barramento e isso aqui ao mesmo tempo também. O que não pode acontecer. Esse barramento só pode ter um dado de cada vez, né? A gente não está trabalhando com computação quântica ainda. Então, por exemplo, esses caras aqui poderiam estar no mesmo decodificador. Então, isso que é o vertical. O uso, né, de decodificadores. Para assim diminuir a quantidade de dados dentro da memória de controle. Outra forma de se organizar esse barramento é em explícito e implícito. O explícito seria, como a gente viu aqui no início, né? Uma parte é controle e outra parte sequencial, do mesma palavra. No implícito não, a gente vai ter uma palavra para controle e outra palavra para sequenciamento. E aí quem define o que é controle e o que é sequenciamento é um bit de seleção. Que aqui a gente está definindo como se começa com 0 é controle e se começa com 1 é sequenciamento. Beleza, gente? Lembrando que o controle é o que está indo para o subsistema de dados e o sequenciamento é o que está indo para o nosso gerador de endereço. Beleza, aqui a gente tem um exercíciozinho. Para o subsistema de dados abaixo, dê o formato da microinstrução. Né? Então, com o campo de conexão horizontal e com o campo de conexão vertical. Então, o horizontal seria esse, o vertical seria esse. Ele só quer o de controle, né? Para o subsistema de dados abaixo, dê o formato da microinstrução. Porque a gente não tem controle aqui, né? Ele só quer o... Ou não, a gente não tem gerador de endereço, ele não está interessado. Então o campo sequencial ele não precisa do campo sequencial.
Né? Calma aí. É. Então aqui a gente tem 7 registradores. Opa, aqui. E a gente tem o chamado bit C1, né? Da nossa primeiro bit da palavra. Ele é esse controlador de tristate aqui. Ou seja, que está liberando o barramento A pro registrador 1. O C2 ele libera o barramento B pro 1. E o C3 ele dá load no que tiver vindo do barramento C. Ok. Então o que a gente vai ter que ter, né? O nosso subsistema, o nosso formato da nossa microinstrução vão ser todos esses pontos de controle, né, do meu subsistema de dados. Então todo mundo aqui vai ser o quê? Uma palavra com esse bit como primeiro, segundo, terceiro e até o 21. Não só isso, mas eu vou ter também a operação da minha LU, né? Dependendo da minha microinstrução, eu vou querer executar certa operação com o barramento A e o barramento B. Mas ali ele diz no OP que vai entrar na LU. É a mesma entrada, ele vai fazer essas duas operações, é isso que ele quer? Isso. Mas é porque vão ser entradas diferentes dependendo do meu sinal, né? Ó, numa microinstrução, por exemplo, eu posso ter. Eu quero fazer uma operação R1, com R1, então eu vou ativar o C1, certo? Com um R7, então eu vou ativar o C20. Então perceba, o conteúdo de R1 está entrando no bus A, está indo para a LU. O de R7 está no bus B, entrando na LU. E aí, vamos dizer que eu quero depositar no R2. Então C6 vai ser igual a 1. Então aqui eu tenho um aqui, um aqui, um aqui. E aqui qual é a operação que eu vou fazer? Ah, não sei, uma soma, por exemplo. Então o que eu estou fazendo é a soma do R1 com R7 para dentro do R2. Entendi. Então o projeto teria que ter essa LU teria que dentro dela fazer um shor. E a lógica das partes ativadas seria isso que você falou, né? De se ativar o C1 e ativar o C20 para cair no shore da LU e Sim, voltar esse shor pro você disse R2. aqui, né? Isso aqui. Isso, é. Uhum. Aí ele mesmo fala, ó, a operação de shor da LU é 1100, ou 110. Ou seja, se eu quero fazer R1 recebe R2 shor R6, foi exatamente o que você falou. R1 vai receber, então load, ou seja, C3 igual a 1. Beleza? C3 igual a 1. E aí, o R2 e o R6 vão ser os operandos. Então, eu posso botar o R2 no barramento A, então o C4 ativo. E o R6 no barramento B, que seria o C17. Então, quem estaria ativo? C3, C17 e C6. Oh, não, C3. Não, perdão. C3, C4, C4, né? Isso. C3, C4 e C17. Percebam que ele já montou aqui uma tabelinha pra gente para identificar quais são os bits em que não podem ser ativos ao mesmo tempo. Esse aqui, como todo mundo se ativo, né, compartilha o dado do registrador desse registrador, né, com o barramento A, então eu só vou poder ter um desses caras aqui ativos por vez, ativo por vez, né? Porque senão, se eu tivesse 2 ativos por vez, por exemplo, R4 e R5 dando dado para o mesmo barramento, isso não pode acontecer. É um dado por vez.
Tá, mas aí como que eu saio dessa tabela agora? Como assim? Pra fazer Ou essa exercício 1? tabela já é a resposta, isso? Não. Por exercício 1 vamos fazer com campo horizontal. Como é horizontal? Você lembra? É o que não codifica, né? Exato. É o normalzão. Cada bit entra num ponto de controle do subsistema de dados. Então a resposta é essa, ó. Só um barramento grandão. Tem que compreender todo mundo. E, claro, e o campo de operação também. Então uma microinstrução, por exemplo, aqui ó. O que ele está fazendo aqui? C3, C4, C17, XOR. Foi o que a gente fez. Por que tem o C9 ligado ali? Ih, 19? Deixa eu ver. Tem 4. Nos campos verdes eram pra ter 3 só, não? Ah, é porque. É porque o R3 recebe também, né? Exatamente. Ah, é verdade. E ele pode receber ao mesmo tempo, né? Porque são as mesmas operações. Tá vendo? Ele tá fazendo R2 XOR R6 e R2 XOR R6 ao mesmo tempo. O load eu posso dar. Nesse caso aqui, essa coluna aqui, ela pode ter mais de um cara aceso. Sem problema. Concorda? Entendi, fez sentido. Beleza. Tá bom. O que significa esse op chora aí 0? Então, significa qual é a função, qual é como pode dizer? O vetor de bits que você tem que dar para a Lu para ela me dar a operação chora, entendeu? Essa aqui é o barramento de função da Lu. Ah, tá. Mas não tem nada a ver com esse 3 ali não, né? Do desenho. Então, esse 3 significa a quantidade de bits que é desse barramento aqui. Então, os 3 bits aqui. Ah. Toda vez que tiver esse tracinho e um número, é porque é o número de bits dessa seta, desse barramento. Ah, tá. Show. Aí o próximo, letra B, é com um campo de conexão vertical. Como vocês fariam? A gente já sabe que a gente tem as nossas mãos já essas duas colunas aqui que a gente sabe que não podem ser não podem ter mais de um bit ativo por vez. Então eu sei que esses dois aqui estão entrando em decodificadores, beleza? Alô? Beleza. Dá pra esses compartilhar os decodificadores, né? Tipo, a primeira e a segunda coluna. Sim, mas no caso, ele mesmo ele faz um decodificador para C também, né? O que ele mesmo fala que eles podem ser ativos ao mesmo tempo, né? Mas para diminuir ainda mais o campo de conexão, ele mesmo assim faz. Pô, não entendi então. Não, perceba que esse cara aqui, você concorda que pode ter mais de um cara ativo por vez? Aonde tá seu mouse? Ah, demorou pra atualizar. Sim. Então, mas ele faz mesmo assim um decodificador para ele. E ele mesmo fala que é por isso que o nome é vertical. Por quê? Porque por mais que esse aqui possa, ele criou, né, ele fez um decodificador. E para se fazer essa operação, então, que demandava só uma microinstrução, ó, pra gente, no horizontal, a gente vai precisar de duas. Por quê? Porque com o bus C, eu só posso ter o C9 ativo por uma vez e depois o
Oh, perdão. Eu vou ter o... eu vou ter primeiro o que é o R1, que é o C3, e depois o C9, que é do R3. Né, para depositar esse mesmo valor. Tá, eu tenho duas perguntas. Tipo, isso tem que acontecer em 2 pulsos de clock, então, né? Exato, perfeito. Ou seja, são 2 espaços na memória diferentes. Tá, e a outra é como que ele fez essa codificação binária aí, tipo, ali ele tá, tipo, ele botou um 1, aí depois ele fez um 1 ali, depois ele fez um 3, tipo, por que ele fez ali aquilo ali? Ou isso não é pra ler em binário? Onde? Ali no bus C, na microinstrução. Ali mesmo onde você tá. Aqui. Isso. No bus C, na coluna do bus C. Vai ser um Isso. e depois o 3. Então, Por isso que ele não usou um 2 ou algo assim? Não, então, porque, lembra, isso aqui são decodificadores. O bus A, bus B e bus C são decodificadores. Isso aqui vai entrar no decodificador e vai nos dar uma informação. Aqui, como é o bus C, o que eu quero? Eu quero depositar essa informação no registrador 1. Então aqui eu vou botar 1 em binário. Por quê? Porque é o registrador 1 que eu quero que write, que eu quero dar write. Que é o bus C que controla o write. Depois eu quero o registrador 3. Aqui, ó. 3. Por quê? Porque esse decodificador aqui, quando é 1, ele ativa o C3. Quando é 2, ativa o C6. Quando é 3, ativa o C9. E assim por diante. Né? Esse aqui em binário. Ah, entendi. Ele meio que escreveu em binário os números do registrador, né? Ficou até mais intuitivo. Entendi. Exatamente. É a mesma coisa para isso aqui. Beleza, gente? Ok. Tempo de busca e execução de microinstrução. Então, o que a gente vai ter é meio que um grafo de execução do nosso sistema, né? Microprogramado. Então, o gerador de endereço, ele deposita no registrador de endereço, que pede para a memória de controle, né, a partir do endereço, me dá um certo dado, que vai entrar num decodificador, opcionalmente, como a gente viu, e assim vai dar esses dados para o subsistema de dados. Então, a gente percebe que assim que bater o clock, esse registrador aqui, que é a única parte sequencial aqui, ele vai, né, esse gerador de endereço, ele vai estar dando um endereço para o registrador e bater o clock, aí ele vai pegar esse endereço e agora vai ser esse endereço aqui, que dentro dessa memória vai dar para o decodificador os pontos de controle do subsistema de dados. Percebo que essa memória aqui não é sequencial, né? Ela só precisa eu só preciso desse dado aqui, que é o endereço, e a partir desse dado já sai o meu dado. Que nem que nem aqui, né? No nosso registrador, no arquivo de registradores. Acontecia isso com esses RAL e RAR, né? Eu deposito o endereço, vai automaticamente me dar o dado. Como apontaram, né? Por quê? Porque nessa implementação aqui, o nosso output enable está sempre ativo. Quem vai controlar o que é o decodificador que controla um output enable, que é compartilhado entre todos os registradores. Ou seja, isso aqui não tem nada sequencial.
Pede seu microprograma para realizar as seguintes transferências em sequência, sabendo que o sequenciamento é explícito e o controle é vertical. Vocês querem tentar fazer? Pô, eu confesso que eu não tô com o que fazer não, mas eu acho uma boa fazer junto. Não, beleza, vamos fazer junto então. Ele quer R1, recebe R2, chora R6. Isso a gente já fez. Ah, mas claro, antes a gente tem que saber que ele é explícito e vertical. Vocês lembram qual é o explícito? Não. O explícito é o que não são dois campos diferentes, né? Ou seja, não são dois endereços diferentes de memória. É um só pro sequencial e pro controle. Então aqui a gente faz o que a gente já tinha. E ele fala também. Ah, mas ele quer vertical. Então o que a gente tem é isso aqui, nas nossas mãos. Né? Então, o próximo aqui, R2, R4 mais R5. A gente tem... Nosso endereço da ALU vai ter que ser da soma. Então esses 4 primeiros aqui... Ah não, perdão. Vamos fazer um por um. Né? Tem que fazer um por um. Então... o primeiro é esse aqui, né? Eu acho melhor copiar esse aqui, talvez. Ah, tá. Tá bom. Então, o que a gente tem? A gente tem os dois operandos R2 e R6, vamos ver se está certo. Aqui está como 2 e aqui está como 6, beleza. Está recebendo no 1. Então essa primeira linha já serve como a nossa primeira linha aqui dessa instrução. A próxima, a gente quer que o R2 receba R4 mais R5. Então o que a gente vai fazer? Quem é R2 vai ser o bus C, que é o cara que dá load, né? Que sai da ALU. Então aqui vai ser o 2. 0, 1, 0. Agora é o R4, a gente pode botar o 4 aqui. E o 5. Certo? Vocês concordam? Ah não, aí falta a soma. A soma é 101. Beleza. Aí a próxima é R1 recebe R1 end R3. Queria conseguir pegar esse cara aqui. Então aqui a gente vai ter R1. Então é aqui. Então aqui vai ser 1, aqui vai ser 0. E os operandos R1, R3. Vou pegar aqui como R1 e aqui como R3. E eu quero uma end que é 0, 1, 1. O que vocês acham?
Bom, concordo com tudo, eu acho que tá certo. Ele cobra nesse estilo mesmo? Porque eu achei até razoavelmente simples, É, se for só isso. sim, é isso. Aqui tá a nossa... Ah, ele pediu... Qual, Oi, pode foi falar. mal. Qual seria a diferença se fosse implícito esse exercício? Então, eu acabei esquecendo. É porque a gente precisa do campo sequencial também, né? Aqui, ó. O explícito é o controle que vem logo depois com sequencial numa mesma palavra. O implícito seria espaços de memória diferentes. O primeiro seria o do controle e logo depois viria o sequenciamento. Certo? Então o que faltou no nosso é só um espacinho aqui logo depois da operando, a operação da ULA, nosso sequenciamento. Que aqui, no caso, é bem simples, né? É só a gente falar que o próximo estado é o de número 1. E aqui, o próximo estado, né, o próximo endereço é o de número 2. E o próximo aqui, tanto faz, né? A gente não tem mais nada para esse tipo de programa, então a gente poderia só... Mas para continuar o sequenciamento, seria o 3. Né? Então isso aqui é um ponteiro para a próxima instrução, entendeu? Então, na instrução 0, depois de executar isso aqui, você vai para a instrução 1. Na instrução 1, depois de executar isso aqui, você vai para 2. Assim por diante. Lucas, não ficou muito claro pra mim a horizontal, como é que seria? Qual é a diferença dela pra vertical? A horizontal é esse cara aqui, ó. Esse long boy aqui. Aqui a gente usa do decodificador, né? Para diminuir a o nosso número de bits dentro do nosso espaço de memória. E a gente faz isso através da gente juntar, né, os valores, né, os bits de controle, em que não podem estar ao mesmo tempo ativos. Né? No caso, esse aqui poderia, mas ele preferiu por colocar também o decodificador nesse cara. Desse jeito, por isso que ele virou vertical, porque ele para se fazer essa operação aqui, por exemplo, ele teve que ser executado 2 vezes. Enquanto que na horizontal só precisava de um, porque todos os bits eles vão diretamente para o controle. Então eu posso ter na minha coluna aqui C, né, no horizontal, mais de um ativo. Como foi o caso. O C9 e o C3 foram ativos. C9, que é para receber o R3 recebeu o valor, e o C3 para o R1 receber o valor. Então, resumindo, o horizontal é simples. É só você pega a sua memória de controle, ou seja, o campo de controle, né? São os bits que estão aqui e você pega esses bits e já joga direto no seu sistema de dados. E aí você vai programar com respeito a isso. Né? Desse jeito. Microprogramar. Já o vertical você tem que tomar cuidado, né? Porque o que você quer? Você quer pegar um decodificador e dependendo do número que você colocar aqui, esse número representa a... vai dar os sinais para o seu subsistema de dados. Beleza, entendi. Obtenha o gráfico de execução sequencial para carregar em R0. Ah tá. O sistema digital tem os subsistemas de dados mostrados na figura abaixo.
é esse monte aqui de registrador com um contador, né? Um up-down aqui. É isso? Não, isso aqui é um OPC. Ah, não, isso aqui é tipo uma ola pequena. Ok. Isso aqui é só o argumento 1, argumento 2. Tá bom. Então, obtenha um gráfico de execução sequencial para carregar em R0, que é esse cara aqui, o maior valor armazenado nos registradores R0, R1, R2 e R3. Sabendo que esses valores são positivos e que os valores em R1, R2 e R3 devem ser preservados. Ou seja, aí a gente tem que fazer uma comparação entre todo mundo. E letra B. Projete o subsistema de controle e escreva o microprograma, sabendo que a microinstrução tem formato implícito e horizontal. Ok. Então, implícito são dois espaços de memória, né? Um para o controle e outro para o sequenciamento, sendo que eles são primeiro vem controle e depois sequenciamento, né? Imediatamente. E o horizontal é porque não precisa de decodificadores. O que está na memória vai direto para os pontos de controle. Tá, vamos ver. Aqui é um diagraminha do que vai acontecer, né? Vai ter o subsistema de controle dando dados e o subsistema de dados dando as condições para os próximos endereços. Então aqui a gente vai ter a nossa memória, o nosso registrador que guarda o gerador de endereço, né, o que o gerador de endereço tá dando, que no próximo clock vai ser o próximo endereço, né? E aí a gente tem que ter esse barramento aqui dividido não, né? Já que é implícito, compartilhar, né? Esses barramentos, porque uma hora vai para essa direção, outra hora vai para essa. Aqui está o programa para se fazer a comparação entre os números. No caso que você teria que fazer muitas vezes, né? Fazer operações de... Calma aí. Você vai ter que fazer muitas vezes operações de subtração, né? Porque o que a subtração pode nos dar, sabendo que esse nosso módulo de operações, ele nos dá o sinal da operação resultante, né? Então se a gente faz, por exemplo, o R0 menos o R1 e dá um sinal negativo, o que significa? Significa que o R1 é maior, ou melhor, o R1 é maior que o R0. Certo, gente? Certo. Então, dessa forma que eu vou saber se um é maior que o outro. Aí você vai comparar todos os registradores. Olha só. Na primeira vez... Não, o primeiro eu tô pedindo R0 entrar no R4. Tá? Porque esse R4 aqui vai ser tipo
o nosso... A gente vai colocar todo mundo para ser comparado, tá bom? Então, se R1 é menos R4, opa. Ok, R0 recebe R0 menos R4. Então, só não entendi isso aqui. R1 menos R4. Tá. Eu acho melhor eu pular pra cá. O que ele tá fazendo aqui, né? Ele tá comparando R1 com R4. E ele não tá depositando esse resultado em nenhum lugar. Ele só tá interessado no sinal desse resultado. Por quê? Porque dado que se... Aqui eu tenho agora o meu FS, que é... Cadê FS? É um desses registradores, né? Estranho, deveria ser. Tudo bem, mas dependendo se esse sinal que eu guardei for igual a 1, eu não preciso fazer isso aqui. Que seria o que? R1 recebe R4. Tá bom. Então, como... Olha só. Como... Opa. Como deu 1 aqui, significa o quê? Que R4 maior que R1. Então eu não preciso fazer com que R1 vire R4. Então eu vejo o outro. Mesma coisa. Porque no final eu quero que R4 seja o meu maior, né? Então se f de S igual a 1, ou seja, essa subtração aqui deu negativa, significa que R4 continua sendo maior que R2. E assim por diante. Eu só não entendi esse resultado parcial. Vocês entenderam? Ah, ele tá... Ele tá botando em 0 R0. Ah, tem um... Nem tinha visto comentários aqui. Tá, ele pegou R4 e colocou em R0. Ah, tá. Faz sentido. Tá bom. Então... De resto, ele vai sempre comparar se... É porque ele depositou R0 em R4, né? Então eu posso já só sumir com R0, né? Tudo bem. E depois eu vou comparando, né? R1 é menor que o R0, né? Que é de 0 a R0. Ah, se sim... Ou seja... Se R1 for menor que o R0, né? Ou seja, se f de S igual a 1, então eu vou pular. E eu não vou precisar colocar o R1 dentro de R4. Ou seja, substituir que é aqui, que era o valor de R0, para ser R1. E assim por diante, né? Em algum momento ou não, vai ter um número maior que R0, que vai ser depositado em R4, através dessa lógica. E aí no final, o que eu vou ter? Eu vou ter o R0 recebendo o 0, que eu transformei ele em 0, né? Mais R4. Que é o número maior. O maior número.
Então, repetindo. Eu vou colocar R4 igual a R0 e vou transformar o R0 em 0. Depois eu vou verificar se R1 é menor que R0, né? O valor de R0, que agora está em R4. Se o R0 é maior que R1, ou seja, se essa subtração aqui der sinal negativo, então eu pulo e não coloco o R1 dentro de R4, porque R4 representa o registrador que vai ter o maior número, que depois eu vou colocar dentro de R0, como ele está pedindo. E aí eu repito isso para todos os registradores, até que no final eu vou ter R4 sendo maior. E aí eu só deposito em R0, 0 mais Pô, 0. eu não entendi Oi, pode falar. onde que tá a parte que pula. Então, Porque você fala que ele compara e pula, mas não tá escrito que pula. não, tá escrito aqui, pula. Ah! Pode crer. É que, ok, isso aqui é trabalho do sequenciamento. Ele só não especificou aqui. Né? Tipo, mas como pula? Pô, é uma pergunta muito válida, né? Foi por isso que eu não li. Aham, a gente Eu vai... tava esperando algo mais apontando, sei lá. Aham, a gente vai ver agora, né? Porque é a parte do sequenciamento, né? De como a gente faz com que ele pule, ou seja, ele vai fazer o quê, né? Vai ter esse cara aqui vindo pra cá falando pra ele pular, né? E não mais ele pegar esse endereço e somar um, né? Então esse pula é exatamente esse cara aqui falando pra ele pular. Ou seja, pra não ser o próximo, mas pra ser o próximo do próximo. Tanto que ele fala, esse pula é sequenciamento, o resto é controle. Eu não entendi essa última linha do slide anterior. Ok, esse aqui. É ao mesmo, né, na verdade, é para terminar. Uhum. Por que ele bota o R0 mais o R4? Então, porque a gente quer, no final, depositar em R0 o maior, correto? É em R0 Certo. que a gente quer colocar o maior. Para isso, a nossa LU, ela não tem uma operação que só nos deixa fazer... eu quero que esse cara aqui seja o down, né? Ou seja, o R4 entra aqui e sai por aqui, entendeu? Entendi. A única coisa que eu posso fazer é pegar um add, só que adicionar, fazer uma adição, só que com 0. Aí vai dar o resultado de R4 mesmo. Aí como é que R0 é 0? No início eu botei ele como 0. Porque primeiro eu botei o valor dele em R4. Então agora eu tenho dois registradores com o mesmo valor. E falei R0 igual a esses registradores subtraídos que têm o mesmo valor, que dá 0. Uhum. Então Entendi. aqui é 0 mais R4. Ou seja, R0 recebe R4. Porque R0... Faz sentido, faz sentido. Olha isso. Beleza. Então aqui ele já mostra que a gente vai ter esse pulo aqui como o que a gente precisa encaixar, né, no nosso gerador de endereço. Então como montar a nossa forma da microinstrução? Primeiro, o controle normal. A gente vai ter todas as fontes de controle, né? Todos esses loads e output enables. A gente vai colocar no nosso espaço aqui para o controle. Tem também essa seleção aqui de MUX. Beleza. Ó, vamos ver todo mundo. Ó. Output enable load 0, output enable do 0. Load 1, output enable do 1. Load 2, output enable do 2. Tá? Até o 4. E a gente tem ES, que é quem? É esse cara aqui que controla esse flip-flop, ou seja, é o enable do flip-flop S. Mesma coisa para o enable do flip-flop Z. E de resto, a operação da LU. Tudo certo? Deixa eu aumentar aqui, deve estar pequeno. Eita. Beleza? Ok. E pro nosso sequenciamento, né? Barramento de sequenciamento. O que a gente vai ter? Para esse subsistema de controle, a gente vai precisar controlar
o nosso tipo de pulo, digamos assim. Então, o nosso pulo, ele pode ser de vários tipos. Ele pode ser imediato ou condicional. Ele pode depender do sinal ou do zero, ou seja, o que estiver saindo dessa lua aqui, né, ou ele vai olhar para o flip-flop de sinal ou para o flip-flop de zero. E se esse sinal que eu estou olhando agora é 0 ou é 1. E caso... o que eu falei aqui pro I, gente? Acho que eu falei errado. Qual é a palavra? É porque a gente tem condicional e o imediato. Eu acho que é isso. Né? Porque aqui vai ilustrar melhor. Esse aqui vai ser o nosso endereço. Né? Que, ok, é claro, essa parte em azul é tudo que vai estar entrando dentro desse gerador de endereço. Que nada mais é do que essa lógica toda combinacional aqui. Né? Imaginem um quadradão amarelo aqui. Que é a mesma coisa que isso aqui. Certo, gente? Junto com isso aqui, né? Junto com esse cara também. E o registrador é esse cara. E a nossa memória em roxo. Tá. Então tudo que não é roxo nem laranja é o que é o nosso gerador de endereço amarelo. Então vamos dar uma olhada como ele funciona. A gente tem o endereço que a gente quer dar para o nosso gerador de endereço. E aí esse endereço, ele representa o próximo endereço que eu quero que seja, né, depois dessa instrução. Então, para fazer com que ele vá para esse endereço aqui, o que eu faço? Ué, mas como que a memória vai saber qual que já é o próximo endereço? Esse não é para ser o endereço agora, para aí sim entrar na lógica? Então, o que eu posso fazer Que se esse já foi o próximo, qual é o sentido de ter essa lógica toda aí? Então, é pra condicionar o meu pulo. Né? O meu pulo, ele diz respeito a o quê? É uma condição. Você vai pular para um próximo endereço caso... Esse caso vai precisar de uma lógica, entendeu? Ele não necessariamente sempre vai ser esse tipo de pulo que eu vou querer implementar. Então aquele endereço que está ali é o endereço do próximo sem nenhuma alteração. Aí na esquerda, os bits mais significativos indicariam o que é para a lógica fazer com esse bit que ele tá, com esse vetor de endereço. É isso? Senão eu não entendi. Deixa eu pensar aqui. Tá, você pode repetir? É que eu tava em dúvida nisso aqui, mas acho que eu já entendi. Tipo, esse endereço que está aí, Esse aqui. ele é o instantaneamente próximo, mas sem a lógica do salto, né? Porque senão, tipo, se ele já for o próximo, incluindo a lógica do salto... Não, ele não é o próximo. Ele é o que você vai programar dentro dele. Imagina que eu estou programando, e quando eu for programar, eu sei quais são as minhas instruções, meus endereços da memória. Por quê? Porque eu, como programador, vou colocar meu microprograma para cada instrução. Então eu sei que esse aqui é a primeira instrução, que corresponde a um certo endereço. E assim por diante. Vamos dizer que esse aqui, quando eu for programar a parte que é para pular, na verdade eu quero pular para esse endereço aqui. Cara, você vai voltar? Vou voltar. Não é assim que a gente faz, por exemplo, um for loop. Então, mas ali naquele vetor vai estar escrito 3.
Não. Nesse Ou vai tá vetor vai escrito estar escrito 0. Por quê? Porque eu quero voltar pro 0. Aqui vai estar 0. Por quê? Porque eu quero que pule pro 0 caso isso aqui, ó, que a gente vai ver agora, se concretize. Então perceba, esse endereço, ó, tá chegando aqui nesse mux, que quando esse cara, quando eu posso pular, ou seja, que essa lógica inteira vai me dar um sinal que vai representar, é para pular. Então o próximo endereço é esse aqui. Ah, eu entendi. Eu não tinha entendido aquele mux lá em cima à esquerda. Ele que vai calcular o próximo, né? Aí o de baixo só entra se. Entendi. Nossa, eu fiz dar mó volta, foi mal. Nada, né? Então, gente, a gente pode pular para qualquer endereço. Aqui especificamente ele está pulando pro 5, né? Desse cara aqui, do 3, ele estaria escrevendo explicitamente, pula pro 5. Mesma coisa aqui, pula pro 8. Mesma coisa aqui, pula pro 11. Então aqui é o endereço que eu quero pular. E como eu disse, né, seguindo essa lógica, eu poderia muito bem pular para um anterior, né, se eu quisesse. Caso FAS é igual a 1, pula pro 0. Ok, eu vou pular pro 0. Por quê? Porque esse mux aqui me permite fazer isso, né? Aí vai voltar pro 0 aqui e vai voltar a instrução. Então vamos ver quais são os tipos de pulo que eu tenho disponíveis nesse tipo de sistema. Beleza, o izinho aqui, que eu já esqueci de novo. Ele é o... sim, é o que não precisa de condição, ou seja, quando eu quero pular, sempre. Sem depender, por exemplo, desses flip-flops, né, dos sinais. Porque percebam, esse cara aqui, se for 1, ou seja, se for I, né, o que isso significa? Acho que eu esqueci de explicar. I barra C, né? Ou seja, I barra ser negado. Significa que quando for 0, significa que ele é o condicional. Quando for 1, significa que ele é o I. Que eu esqueci o nome. Então esse I, ou seja, quando for 1 aqui, quando eu programar para ele ser 1, significa que eu estou dando 1 nessa OR. O que significa que está dando 1 aqui, dependente do que está vindo para cá. E aí basta que eu esteja na minha parte de sequenciamento, ou seja, que meu primeiro bit é 1. Lembrando que é assim que funciona o meu implícito. Primeiro eu tenho um bit de seleção onde o 0 é o controle e 1 é o sequenciamento. Então é para isso que serve aquela end, para eu não pular sem querer na parte de controle, né? Então isso aqui é tipo para ativar o meu pulo, ou seja, só quando eu estou no sequenciamento. Então aqui vai ser 1, e aqui também vai ser 1, porque eu dei I igual a 1, né? Essa parte aqui é igual a 1, que é igual ao I. Então ele vai pular independente do resto. Então o próximo endereço vai ser esse endereço que eu defini, e ponto. É isso que significa eu colocar 1 nesse espaço aqui. Já eu colocando 0, eu não tenho essa hora aqui, eu tenho essa hora aqui recebendo 0 aqui. Então para ela ser ativa, ou seja, para eu ativar para ele pular para esse endereço aqui em azul, eu tenho que ver o resto, né? Então o que é o resto? O resto vamos olhar já para esse terceiro bit aqui. Se eu quero olhar para o sinal da minha operação resultante ou para o 0 da minha operação, ou seja, para as flags dessa minha LU, desse meu módulo de operação. Então aqui eu tenho tanto sinal quanto 0 e eu estou falando, como eu fiz aqui. Se o meu sinal for igual a 1, pula, ou seja, então eu colocaria aqui 0, né, para ser eu colocaria aqui 1, porque é o sinal que eu quero ver. E aí, se sinal for igual a 1, ou seja, eu tenho que colocar 1 aqui, porque aqui ele entra num comparador, e aqui, nesse mux, ele vai pegar o referente ao sinal. Esse cara aqui. Então, o sinal está entrando aqui, ele está comparando se ele é igual a 1, e se for
Então ele vai ativar essa O, que vai ativar o meu sequenciamento, né, para ser o próximo estado ser igual a esse endereço. Dúvidas? Cara, é muita informação, assim, tem que dar uma digerida essa parte de desse sequenciamento. Microprograma. É. Mas a princípio eu não vi nada que eu não concordasse, eu não entendesse de cara, assim. Só preciso ver de novo, provavelmente, Sim, pra, sim. pra digerir mais. Então as opções são as seguintes, né? Caso ele não obedeça a condição, eu não vou ter esse mux aqui selecionando esse 1, ou seja, o endereço que eu quero. Ele vai ser só o próximo. Por isso que tem mais um aqui, tá vendo? Sempre o próximo. Caso eu tenha uma condição de pulo que se satisfaça, então aí eu vou ativar esse mux, que vai pegar esse endereço, que vai ser o próximo. Esse é o resumo. E aí, esses 3 bits, eu vou definir qual o tipo de pulo. Né? Se eu quero que ele seja imediato... Opa, achei a palavra. Então, eu não quero condicionar nada. Eu só quero que ele pule independente do que for. Já o outro bit aqui, se for 0, vai ser condicional. Então eu vou condicionar o meu pulo, ou seja, vou escolher aqui entre sinais, né, entre flags do meu operando, do meu módulo de operação. E ver, olha só, se o flag de sinal for igual a 0, ou seja, se o meu número der positivo, então pula. É assim que eu vou programar o meu tipo de pulo. Se meu 0 for igual a 1, ou seja, tem que ser 1 e 0 aqui. Se meu sinal for igual a 0, ou seja, 0 e 1 aqui. E assim por diante. Aí pula para o endereço tal. Aí eu vou explicitamente dar o endereço que eu quero pular. E esse mux aqui, né? Esse mux aqui é só pra... Ou eu não vou dar nenhum sinal de controle, se eu tô, né, com esse índice aqui igual a 1, representando o espaço reservado para o sequenciamento. Mas se for igual a 0, então vai ser esse endereço da memória que está indo para o meu controle. Né? Porque ao mesmo tempo que eu quero que o 1 defina aqui, né, que o 1 seja um enable pro meu sequenciamento, eu também quero que esse 0 seja um enable para o meu controle. Então é o que esse mux está fazendo, assim como essa end aqui. E o resto eu vou deixar para vocês exercitarem. Beleza, gente? O resto é exercício mesmo. Beleza. Aqui ele só estaria especificando, né? Aqui é mais genérico. E aqui ele vai estar construindo todo o programa que ele mesmo definiu aqui. Só que agora com bits mesmo. Aqui ele está montando o horizontal. Ó. Ao invés de... horizontal não. Explícito, perdão. Porque ele está montando o explícito ao invés de um implícito. E obviamente vai ser a mesma coisa. Só que tem algumas coisinhas a mais. Tem que dar uma olhada no exercício. Ai, ai. Aí ele mesmo pede pra você, né, fazer o controle.
Beleza, gente? Beleza. Show de bola.